Muito bem, pessoal, a gente vai seguir avaliando aqui os suprimentos indevidos, os suprimentos não comprovados de caixa, e a gente vai começar a analisar aspectos concretos para que você desperte para quais são os procedimentos de auditoria aplicáveis, o que é que você pode fazer, o que é que você pode aplicar. A gente vai verificar também o processo de recomposição da conta caixa e aí trabalhando os exemplos que comumente são cobrados aí, empréstimos de sócio, aumento de capital, venda de imobilizado simulada, tudo isso são formas de simular o suprimento de caixa e a gente vai fazer então essa abordagem aí com esses temas específicos. E o primeiro tema que a gente vai ver aqui é empréstimos de sócios ou de terceiros, vamos lá, empréstimos de sócios ou de terceiros, sem a comprovação de origem e da efetiva entrega de recursos. Então, uma das formas de simular o suprimento de caixa indevidamente é por meio de empréstimos de sócio. Pode ser terceiros também? Pode, né? Mas a gente tem uma atenção especial quando estão envolvidos os sócios, porque os sócios têm condições de negociar com a entidade em condições, né, acima de qualquer, muito diferenciadas do que se fosse um terceiro independente, né? O sócio tem um domínio dos controles internos da entidade, tem um domínio das operações, o sócio manda. Então, se ele quiser fazer um contrato de qualquer coisa, ele vai conseguir fazer. Por isso, na auditoria fiscal, a gente precisa dar muita atenção não só aos aspectos formais, né? Não só a contrato, mas a efetividade da transação. Isso é um assunto cobrado em prova, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos entender aqui o nosso suprimento de caixa, né? Mais uma vez, só que trabalhando com esse enfoque de empréstimo de sócio. Nossa conta caixa está aqui com um saldo negativo de 100, né? E você já sabe que caixa negativo não pode. Caixa negativo significa o quê? Omissão de receita, por presunção legal, né? Vamos lá. O nosso caixa está em 100 negativo aqui. O que é que eu preciso fazer para enganar o fiscal do ICMS que vai lá na minha empresa, o fiscal do ISS que vai lá na minha empresa? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de camuflar isso aqui imediatamente, de esconder rapidamente esse saldo negativo de caixa aqui. E como é que eu vou fazer isso? Com um débito na conta caixa, né? Com um suprimento de caixa. Então eu vou precisar colocar 100 aqui no caixa para que esse caixa fique zero e aí não desperte a atenção da fiscalização tributária. E eu vou fazer isso como? Um sócio vai emprestar 100 para a entidade. Então o sócio, ele faz um contrato com a entidade de um empréstimo de 100, aí a entidade pega esse contrato aqui e faz o lançamento contábil, né? Debita a caixa e credita lá o passivo, empréstimo de 100, né? O que é que a entidade queria? Ela queria só um jeitinho, só um documento, só uma desculpa para poder fazer esse lançamento aqui. E ela conseguiu a desculpa perfeita porque um sócio fez um contrato de empréstimo para colocar supostamente dinheiro aqui na entidade. Bom, aí vem aquela questão, né? Será que esse dinheiro entrou mesmo na entidade? Ou foi apenas um contrato ali pro forma, para inglês ver, apenas para gerar os documentos necessários para a contabilidade ter os meios de fazer esse lançamento formal, esse lançamento escritural, porque aqui é escritural, é contabilidade. Na auditoria fiscal é muito importante você verificar, e tem questões assim, daqui a pouquinho a gente faz uma, a verdade real, né? A gente não pode se conformar com a verdade documental. Por quê? Porque contrato vai ter, nota fiscal vai ter, ainda mais se for um contrato referindo-se a sócio, né? O sócio ele faz qualquer contrato com a entidade que ele é dono, né? Porque tá tudo entre amigos ali. Então eu posso fazer um contrato de qualquer coisa com a entidade que eu sou dono, né? Porque no final quem é que vai cobrar a execução desse contrato? Ninguém. Então assim, eu posso fazer esse contrato de uma forma despreocupada e por esse motivo e por outros motivos a gente vai buscar a verdade real, ó, a necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso. Então, se você é auditor,
Você não vai pedir só um contrato, né? Cadê o contrato de empréstimo aqui do sócio com a entidade? Ah, tá aqui o contrato, beleza, tá tudo certinho. Não, né? Na auditoria fiscal, a gente vai buscar a efetividade. Eu não vou querer ver só o contrato, eu vou querer ver a transferência desse dinheiro, tá? Eu vou querer ver, ó, tá, você disse que fez um empréstimo de 100 para a entidade registrou aqui. Cadê o comprovante da transferência bancária, né? Cadê o TED? Cadê o Pix de transferência bancária? Cadê o cheque com essa transferência bancária de 100 para a entidade? Né? Então, você precisa buscar esses elementos que vão indicar a verdade real. Né? Pode até ser que tenha um Pix, que tenha um TED, enfim, pode até ser eventualmente que tenha algum elemento assim, e aí você vai ter que procurar outros mecanismos aí para poder identificar se é verdade ou não, né? Talvez seja verdade se houver uma efetiva transferência. Um elemento importante aqui também é que muitas vezes, né, quando a gente pensa em sonegação, a empresa não emite nota fiscal e costumeiramente apresenta resultados pequenos. O seu sócio, o seu proprietário, ele, apesar de ter uma elevada capacidade financeira, capacidade econômica, ele também não declara seus bens, né, a Receita Federal, no imposto de renda, não declara efetivamente todas as suas rendas. Então, muitas vezes, né, e já teve questão assim, na questão, o auditor foi buscar na declaração de imposto de renda do sócio aqui, ó, para verificar se ele tinha condições financeiras de fazer esse empréstimo que ele diz que está fazendo. O auditor foi verificar se na declaração do ano seguinte esse empréstimo estava registrado como um valor a receber ali na sua declaração de imposto de renda, de bens e direitos. Então, assim, não vai ter modelo pronto, né? Para você buscar a verdade real, você vai ter que trabalhar aí nas circunstâncias que estão ao redor. O contrato você vai encontrar, né? Esse contrato aqui de empréstimo entre o sócio e a entidade, você vai encontrar, ele vai estar todo certinho, ele vai estar registrado no cartório, vai estar todo perfeito. Onde é que poderá estar os pontos falhos, né? A efetividade dessa transferência aqui. Cadê o dinheiro saindo da conta bancária do sócio entrando na conta bancária ou entrando aqui na entidade, né? Provavelmente o sócio vai dizer, eu transferi esse 100 aqui em espécie. Tá, foi em espécie, tudo bem, mas ele precisa ter saído de algum lugar. Deixa eu ver seu imposto de renda para ver se você tinha esse 100 aqui, né? A gente está falando de 100, mas poderia ser 100 milhões, né? E aí ficaria mais evidente que essa transferência não foi em espécie. Nosso exemplo aqui é pequenininho, mas imagine valores razoáveis, né? 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil, o sócio dizendo que entregou em espécie ali na portaria da empresa, né? Esse valor. Então, esses elementos vão suscitando a dúvida e você vai fechando aí as pontas, buscando outras informações, né? Qual é a lição que a gente vai tirar aqui desse exemplo aqui? A necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso. Então, não basta ter contrato dizendo que fez um empréstimo de 100 para a entidade colocar aqui e o saldo ficar bonitinho, zero. Não basta isso. Precisa comprovar a efetividade da entrega do recurso, tá? Vamos fazer a recomposição aqui da conta caixa para a gente entender como é que funciona esse mecanismo, né? Aqui eu vou fazer de uma forma didática, numa planilha, mas na sua prova você vai fazer na cabeça, é continha de somar só, né? Olha só, nós temos uma conta caixa que teve a seguinte movimentação. Havia um saldo inicial de 500, houve um recebimento de 100, logo seu saldo ficou 600, em seguida houve um pagamento de 600, seu saldo ficou zero, né? Então a movimentação contábil é essa aqui. Mas aí o auditor então foi verificar, né? Ele verificou, deixa eu ver aqui todos os suprimentos que foram feitos nessa conta caixa. Quais foram os suprimentos? Nós só tivemos um suprimento aqui, que foi essa entrada de caixa de 100 aqui. Então eu vou avaliar essa entrada de 100 aqui. O auditor foi avaliar, viu que é o empréstimo de sócio aqui, né? Ele verificou que é esse empréstimo de sócio aqui. Deixa eu limpar a telinha aqui. Ele verificou que é esse empréstimo de sócio, o 100.
O auditor então verificou o contrato. Ah, tem um contrato bonitinho. Tá, mas o auditor não se convenceu apenas com o contrato, porque é um contrato feito com partes dependentes, sócio e entidade que ele mesmo é o proprietário, né? Então o auditor pediu a comprovação da efetiva entrega de recurso. O auditor perguntou: cadê a cópia do cheque ou a transferência bancária ou que você fez esse empréstimo? Aí o sócio disse: ah, não tenho. Ah, se não tem, então esse suprimento aqui ele não existiu de verdade. Então o que é que o auditor vai fazer? Na hora de analisar a conta caixa, ele vai considerar esse valor aqui, ó, como um suprimento não indevido, ou seja, ele exclui, olha aqui o sinalzinho de menos, né? Ele vai excluir da conta caixa da entidade esse valor aqui e vai recompor. Essa é a nossa ideia, ó, fazer a recomposição da conta caixa, excluindo aqueles lançamentos que não existem, né? Ou incluindo outros que eventualmente existam. Então, esse 100 aqui, como ele foi comprovadamente indevido, ele não existe, o auditor vai fazer um ajuste aqui, ó, nessa conta caixa, excluindo esse valor de 100. E quando ele faz isso, qual é o novo saldo da conta caixa? Menos 100. Né? Então veja, a contabilidade se apresentava com o saldo zero de caixa, mas a partir do momento que a gente fez a recomposição da conta caixa, identificando que esse lançamento aqui é um suprimento indevido, né? Então eu fiz o lançamento dele aqui com um sinalzinho de menos para excluir os seus efeitos, eu concluo que o saldo recomposto da minha conta é menos 100. Então, ó, a partir desse lançamento de ajuste que eu fiz, né, uma vez que é inexistente esse ingresso de 100, eu concluo que o novo saldo dessa conta caixa é menos 100. E o que é que eu faço com esse saldo obtido aqui na recomposição? Vou aplicar a legislação tributária do meu interesse, né? Saldo credor de menos 100, presumo omissão de receita de menos 100. Então veja que a nossa ideia básica de saldo credor, né? A gente está aplicando aqui, só que a gente está aplicando em um caso concreto que foi um empréstimo a partir de sócio. E aí deve ficar essa lição para você, ó, que nessas situações documento vai ter um contrato dizendo que teve um empréstimo. Mas o que é que a gente vai buscar? A verdade real, ó, necessidade de comprovar a efetiva entrega do recurso, necessidade desse sócio comprovar que possuía esses recursos disponíveis no seu patrimônio para poder fazer esse empréstimo, né? Então assim, a gente vai buscar o que está na periferia para poder comprovar que é de fato um suprimento real ou não esse suprimento aqui. Como nós concluímos que ele não é real, aplicando seus efeitos, nós temos um saldo credor de caixa, consequentemente a omissão de receita. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, antiga, mas excelente, para a gente consolidar esse entendimento. Os suprimentos de caixa, foi o que a gente viu ali, né? Tinha aquele lançamento de 100 do empréstimo de sócio, podem ser justificados pela comprovação da capacidade financeira do supridor e da efetiva entrega de recursos. Só ficará caracterizada irregularidade quando se constatar a existência de saldo credor de caixa. Vamos lá. Saldo credor de caixa, suprimento de caixa, são os nossos temas aqui. A gente viu nesse exemplo do sócio, né, que havia um contrato, mas não havia efetividade. Contrato vai ter. Então, primeira grande lição para você é a atividade da auditoria fiscal não pode se limitar à mera conferência formal de documento, pessoal. Documento vai ter, contrato vai ter, nota fiscal vai ter, né? Especialmente se envolve sócio e pessoas ligadas à entidade. Então, o aspecto formal é importante, mas não é suficiente, né? A gente precisa de uma evidência mais robusta. E essa evidência mais robusta se comprova com a efetiva entrega. Opa, já apareceu a resposta aqui, né? Mas vamos lá. Essa evidência aqui, ó. Deixa eu botar a corzinha vermelha aqui. A
a efetividade se comprova com a efetividade da entrega dos recursos. Então não basta eu dizer que fiz o empréstimo, eu preciso comprovar com a cópia da transferência bancária, do TED, do cheque, do Pix, seja lá o que for, né? Eu preciso demonstrar que de fato esse recurso saiu do meu patrimônio de sócio e ingressou no patrimônio da empresa. É uma mera alegação dizendo que foi entregue em espécie, né? Até serve para justificar uma entrega de R$100, de R$200, mas jamais R$100.000, R$200.000. Nós estamos falando de cifras importantes aqui, né? Então, vai ficar sempre aquela dúvida no ar, não vai restar comprovada a efetiva entrega de recursos. E outra coisa, a capacidade financeira do supridor. Por isso que eu falei em olhar no imposto de renda. Porque imagine o sócio que tem ali no seu imposto de renda um patrimônio declarado de 100 mil apenas, né? Seus bens e seus recursos disponíveis são declarados em 100 mil reais. Mas aí ele faz um contrato de empréstimo com a entidade indicando que forneceu à entidade 1 milhão de reais de empréstimo. Pode isso? Não pode, porque ele não tinha capacidade quando você confronta ali com o seu imposto de renda. Então, veja, não tem receita de bolo pronta, né? As evidências cabem ao seu julgamento profissional. Você, como auditor, vai ter que buscar essas evidências. Então, verificar que o sócio não tinha capacidade financeira para fazer um aporte de 1 milhão, isso pode ser uma evidência suficiente para você descrever que aquele empréstimo realizado foi fictício, né? Porque contrato vai ter, né? O contrato dizendo que transferiu 1 milhão vai ter. O que é que não vai ter? É a transferência efetiva desse 1 milhão via rede bancária, ou então a capacidade financeira desse sócio declarado no imposto de renda é muito inferior e revela que ele não teria condições de fazer esse aporte de 1 milhão, né? Apenas com recursos à margem de qualquer declaração, né? Recursos de caixa 2 e por aí vai. Então, a gente pode anotar como correto essa parte aqui, tá? Os suprimentos de caixa podem ser justificados pela comprovação da capacidade financeira do supridor, né? Então, quem está suprindo esse caixa precisa dizer que tem capacidade de fazer aquela destinação ali, aquela alocação de 1 milhão de reais. E a efetiva entrega de recursos com a cópia do cheque, né? Cópia de transferência bancária. Aqui a gente está procurando a verdade real, né? Porque a verdade contratual, isso é moleza para comprovar, vai ter. A gente está buscando a verdade real, tá bom? Muito bem, então essa parte aqui está correta. Vamos à segunda parte da questão. Só ficará caracterizada irregularidade quando se constatar a existência de saldo credor de caixa. Aqui é bem importante isso, pessoal, porque olha só. Caixa, saldo credor de 500, o que é que nós temos aqui? Presunção de omissão de receita. É infração? É. Né? É irregularidade? É. Agora imagine que esse caixa tenha um saldo positivo de 100, mas a fiscalização identifique que esse saldo, na verdade, deveria ser 500. Então, aqui nesse caso, apesar de não existir o saldo credor, a fiscalização tributária identificou que há uma omissão de 400, né? Porque a entidade declarou 100, mas deveria ter 500 aqui no caixa. Então, a gente tem a irregularidade quando existe o saldo credor de caixa, essa aqui é a fratura exposta, mas a gente tem irregularidade também quando o valor é menor do que o valor que deveria constar. Então, o saldo credor de caixa é irregularidade clássica, é fratura exposta, não tem o que reclamar, é presunção de omissão de receita. Mas se a entidade declara que tem 100 quando deveria ter 500, também é irregularidade, apesar de não existir o saldo credor. Então, por conta dessa segunda parte da questão, esse pedacinho aqui, ó, nós temos a alternativa incorreta aí. Bom, eu trouxe esse enunciado aqui, essa questão muito boa lá do Cefaz Santa Catarina. A gente vai estudar esse enunciado aqui em 3 partes, né? Eu separei em 3 slides o enunciado, que ele é bem grande, porque ele vai evidenciar todo o fluxo
dessa auditoria de suprimentos de disponibilidades. A gente vai conseguir perceber quais são os procedimentos, né? Quais são as técnicas. E isso aqui é universal, tá bom? Olha só. A auditora Maria continuou a auditoria tributária na empresa X, no mês X, fazendo o confronto do extrato bancário com razão contábil da conta bancos. Qual o nome disso aqui, pessoal? O nome disso é conciliação bancária, ok? É confrontar o extrato bancário com razão da conta bancos. O nome disso é conciliação bancária. A auditora, então, identificou uma nova situação, verificou que no razão contábil, na conta empréstimos, que havia um empréstimo realizado pelo seu sócio. Olha o empréstimo realizado por sócio aí, né? Então, a gente tinha lá um passivo, um empréstimo realizado por sócio, aqui tem valor 1 milhão. A empresa, no valor de 1 milhão, no dia 29/12/17. No entanto, não encontrou no extrato bancário, olha a efetividade aqui, ó. A empresa contabilizou um empréstimo aqui no seu passivo de 1 milhão e certamente informou lá, ou na conta caixa ou na conta bancos, né? Informou 1 milhão também. Isso na sua contabilidade. Aí a auditora foi fazer o seguinte, ela foi buscar a efetividade, né? Na contabilidade, ela viu que havia um empréstimo, estava todo registrado bonitinho, estava aqui registrado na conta bancos ou caixa ou qualquer outra conta de disponibilidades 1 milhão. Mas aí ela foi ver a verdade real, ela foi olhar o extrato bancário e não encontrou esse valor de 1 milhão. Então, não há informação sobre o recebimento deste valor no extrato bancário. A auditora, então, formalizou uma notificação à empresa solicitando uma justificativa para o fato. Perceba aí, então, né? A entidade diz que recebeu um empréstimo de 1 milhão, registrou na sua contabilidade ali. Então, por enquanto, tudo escritural. A auditora não se conformou com o escritural, né? Com o formal. Ela quer ver a verdade verdadeira. E foi olhar o extrato. Opa, cadê esse 1 milhão que você disse que fez o extrato aqui, ou que você fez o empréstimo aqui, né? Então, primeiro ponto aí, ó, efetividade. A gente vai buscar isso na auditoria fiscal, a efetividade da transação. Vamos seguir com o enunciado. O contador da empresa informou que era apenas uma pendência de conciliação bancária e que fez a retificação do lançamento contábil, pois, na verdade, o valor do empréstimo do sócio foi recebido na conta caixa. Então, a gente tinha lá, né, na empresa, na conta empréstimo, no passivo, 1 milhão, estava registrado lá nas suas disponibilidades, na sua contabilidade, na conta bancos, 1 milhão. Aí a auditora foi lá e disse, opa, no extrato bancário não tem esse 1 milhão aqui, por que você registrou aqui na conta bancos? Aí o contador deu aquele migué e falou, olha, nós erramos, né? Foi uma pendência. Na verdade, foi recebido via caixa. Vou corrigir. Aí o contador corrigiu, né? E botou aqui então o recurso no caixa, 1 milhão. Tirou aqui do banco, né? Tirou do registro da contabilidade do banco e botou aqui no caixa 1 milhão. A auditora vai se confirmar com isso? Não. Se conformar com isso? Não. Né? E aqui diz que foi recebido em dinheiro, né? Isso já é bem estranho porque ninguém movimenta 1 milhão em dinheiro. O auditor, o cidadão entregou aí à auditora um contrato de multa, ou seja, um contrato de empréstimo não registrado em cartório, e ainda que tivesse registrado em cartório, isso não seria relevante, porque sócio faz com a empresa que ele é dono o que ele quiser, faz qualquer tipo de contrato, inclusive registrar em cartório. Então isso não é relevante, mas é um elemento que vai somar aí as evidências, né? O fato de não ter sido registrado em cartório esse contrato de empréstimo entre o sócio e a empresa. Bom, o que é que nós temos então? Na contabilidade aparece lá empréstimo 1 milhão, caixa 1 milhão. É assim que nós estamos no momento. Terceira parte do enunciado dessa questão. A auditoria analisou também a declaração de imposto de renda do sócio obtida junto à Receita Federal na data do período, né? Na qual constava no quadro de bens do declarante um total de bens de 400 mil, sendo apenas 50 mil em aplicações financeiras
e não encontrou nenhum direito de recebimento relativo ao suposto empréstimo de 1 milhão. Vamos lá. Lembra lá no início que o sócio teria feito um empréstimo no ano de 2017, né? Então, quando chegou a declaração de imposto de renda do ano base, do ano calendário 17, que é aquela declaração que você faz no exercício 2018, né? Deveriam ter todas essas informações. E a auditora não só não encontrou o registro desse empréstimo lá, como valor a receber, na declaração desse sócio, como também, a gente pode trazer esse elemento aqui, ó, identificou que o patrimônio desse sócio era de 400 mil, né? Ou 400 ou 450 mil. Então, uma pessoa que tem um patrimônio de 400 mil não tem condições financeiras de fazer um empréstimo de 1 milhão para alguém, né? Então, veja como as pontas foram se fechando, né? A gente tem uma operação aparentemente lícita, porque tem um contrato do sócio e o contrato da empresa dizendo que houve o empréstimo. Mas a auditora não desistiu e foi lá, né? Olhou no extrato bancário e falou, olha, esse dinheiro não está aqui. Aí o contador inventou aquela outra historinha. Ah, é verdade, o dinheiro não entrou no banco, entrou no caixa. A auditora, que não é boba, né, falou, ah, entrou no caixa? Então me dá a sua declaração de imposto de renda aqui, que eu quero ver se você declarou isso. E percebeu então que o sócio não havia declarado esse empréstimo de 1 milhão no seu imposto de renda, né? O que revela, né, muitas pontas soltas aí. E mais do que isso, não só não declarou, como também não teria, com base no seu patrimônio declarado, recursos suficientes para fazer o empréstimo de 1 milhão para alguém. Então veja aí muitas pontas soltas, o que vai nos levando a acreditar que esse suprimento de 1 milhão é historinha, né? Ele não aconteceu de verdade, não é isso? Vamos lá. Vamos ver aqui a conclusão aqui que a gente pode chegar em relação a essa questão. Nesse caso, em relação à empresa auditora, não deve lavrar nenhuma autuação fiscal. Pessoal, o que é que a gente tem afinal nessa empresa? A gente tem um suprimento indevido de 1 milhão, forjado de forma fictícia como um empréstimo feito por sócios, sendo que esse empréstimo não emprestou nadinha de dinheiro para essa empresa, né? Porque ele não tinha esse recurso declarado, ele sequer podia fazer essa movimentação formal desse recurso, porque certamente é outro picareta que mantém tudo aí à margem de qualquer escrituração, né? Então, assim, quando a gente tem suprimentos indevidos de caixa, qual é a conclusão que a gente chega? Que a empresa está omitindo receita, né? Saldo credor de caixa, suprimento indevido de caixa é presunção de omissão de receita, e quem omite receita omite os tributos, né? Então o fiscal tributário vai lá e lança o tributo. Essa é a nossa ideia geral. Então na letra A diz que Maria não deve lavrar nenhuma autuação, está incorreto. Letra B, Maria deve lavrar uma autuação fiscal, sim, por presunção de operação tributável não registrada, pois de acordo com... Aí vem a legislação específica, né? Mas as legislações elas se repetem, porque nós estamos diante de um fato contábil. A gente basta pensar aqui no fato contábil em si. Ó. Foi constatado o registro de saídas em montante inferior. Não foi isso que foi constatado, né, pessoal? O que a gente constatou? A gente constatou um suprimento de caixa, um empréstimo de 1 milhão que não existiu de verdade. Foi isso que a gente constatou. Então, nada a ver aqui a letra B. A letra C, não deve lavrar autuação fiscal. Aí eu nem vou ler, né? Porque nós temos uma omissão de receita presumida. Então, claro que deve lavrar. A letra D, deve lavrar uma autuação fiscal por presunção de operação tributável não registrada, pois de acordo, aí vem a legislação específica, o que aconteceu? Houve suprimento de caixa constatado pela existência de empréstimos de sócios, sem comprovação quanto à origem e quanto à efetiva entrega de recursos. Tá perfeita essa, né, pessoal? Não houve comprovação da origem, porque o recurso foi supostamente entregue em dinheiro, né?
Não é normal se entregar 1 milhão em dinheiro, mas também não é proibido, claro, né? Desde que você tenha elementos para demonstrar isso, né? A exemplo da declaração de imposto de renda do sócio com condições para poder fazer essa destinação, né? Existe um elemento importante, pessoal, em auditoria fiscal, que é o seguinte: as pessoas são livres para pactuar qualquer coisa entre si, né? Mas quando você quer fazer uma prova perante terceiros, aí você precisa ter cuidado, né? Se eu sou sócio e quero entregar 1 milhão ali na portaria da empresa para ela colocar no caixa dela, eu não sou proibido de fazer isso. Agora, eu preciso saber que eu vou precisar comprovar essa circunstância para terceiros, para o fisco. Então eu não vou poder ficar simplesmente dizendo, eu fiz o pagamento em dinheiro de 1 milhão, não tenho registro disso porque foi em espécie. Como assim não tem registro? Esse dinheiro precisa ter uma origem anterior. Ele sequer está no seu imposto de renda. Como é que você quer comprovar isso perante o fisco, né? Então, houve um suprimento de caixa não comprovado. O dinheiro não tem origem e não tem efetividade, porque não tem transferência bancária efetuada. Existe uma mera alegação de que essa transferência foi feita em espécie, né? Algo totalmente anormal. Essa aqui encaixa perfeitamente. E aí, pessoal, você não precisa se preocupar com a lei específica aqui. Aqui é uma questão do fisco de Santa Catarina, né? Porque essa constatação aqui é uma constatação contábil e ela vai se repetir aí em qualquer fisco, tá? Receita Federal, ICMS dos outros estados, né? Todo mundo vai se aproveitar aqui dessa circunstância contábil, tá bom? Vamos lá. Deve haver, vamos marcar a letra D e a letra E diz assim: deve haver uma autuação fiscal por presunção de operação não registrada, beleza, pois de acordo com a lei X foi constatada a existência de um passivo oculto, nada a ver, né? A gente identificou foi um suprimento indevido de caixa, foi isso que a gente encontrou, não tem nada a ver com passivo aqui. Então, letra D de dado. Qual é a grande lição aí que a gente constata, né, na questão anterior, pessoal? A gente identifica aí alguns exames que foram realizados pelo auditor, né? Primeiro, o auditor comparou a contabilidade, ou seja, a parte escritural, a parte contábil propriamente dita, de escrituração contábil, com o real, né? Então, o auditor não se conformou com o registro contábil de um empréstimo ali, né? O auditor quis ver a verdade real, foi lá no extrato bancário e falou: cadê esse dinheiro do empréstimo entrando aqui? Então, fica atento a esse procedimento aqui, ó, comparar sempre o escritural com o real e verificar esses dois pontos aqui quando a gente tratar de suprimento de caixa efetuados por sócios ou por terceiros. A pessoa que supostamente fez o suprimento tem capacidade, né? Tem capacidade financeira? Na questão a gente viu que no imposto de renda dele só tinha 400 mil de patrimônio, mas ele supostamente fez um empréstimo de 1 milhão. A gente detectou também que não existe a efetividade da entrega do recurso, né? E isso poderia ser comprovado com transferência bancária, com cheque, com extrato bancário. A comprovação da efetividade, pessoal, de entrega do recurso ou a efetividade da transação, às vezes não é suprimento de caixa que você está avaliando, é muito importante. Então, uma empresa às vezes diz: olha, eu vendi da empresa A para a empresa B, né? Tá, vamos ver se é verdade isso. Cadê o frete? Né? Cadê o documento do transporte dessa mercadoria do ponto A ao ponto B? Aí você vai conseguindo trazer essa verdade real, né? E por aí vai. A empresa diz: eu vendi a máquina que eu tinha, eu vendi. Aí você vai no pátio da empresa, a máquina está lá. Então, opa, como é que você vendeu se está aqui no seu pátio? Então, a busca dessa verdade real, né, se faz confrontando a situação escritural, aquilo que ele declara na contabilidade, com a situação real. É como você pega aí o seu filho, né, o seu companheiro, sua companheira, mentindo para você, tá? Então, assim, seu filho diz que fez a tarefa, e aí você pega a tarefa, tá lá tudo sem fazer. Então, você está comparando a situação real com a situação escritural. Esse é um elemento chave, porque se você se ativer apenas ao escritural,
você vai se dar mal, porque sempre haverá um contrato, sempre haverá um documento, especialmente quando envolve pessoas que têm influência na organização, tá bom? Trazendo um pouquinho de forma técnica, né, alguma coisa aqui do que a gente viu, né, escrevendo de uma forma mais técnica, eu trouxe algumas decisões administrativas e aí não precisa se preocupar em decorar isso aqui. Tanto é que eu nem coloquei a fonte aqui para você não ficar preocupado, achar que isso aqui é fonte do STJ, é do CARF da Receita Federal, é do Tribunal Administrativo do Mato Grosso, não importa. Aqui é só uma forma de escrever mais elaborada, tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma mais descompromissada, tá? Então olha só, suprimento de numerário. Olha essa decisão administrativa aqui. Os recursos supridos ao caixa da pessoa jurídica por administradores, sócios ou acionistas controlador. É que nós temos aqui pessoas com poder de influência, né? Pessoas capazes de fazer um contrato dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa com a entidade. Então, se os recursos supridos por essas pessoas com alta influência na organização, se elas não forem comprovadas, a efetividade de sua entrega configura omissão de receita. Então não basta dizer, olha, eu emprestei 1 milhão para minha sociedade. Ah, foi? De que forma? Ah, eu entreguei em dinheiro. Como assim, cara pálida, né? Se você quiser provar para terceiros isso, né? Entre você e a sociedade, você faz o que quiser, mas se você quiser provar para terceiros, você precisa demonstrar a efetividade dessa transação, transferência bancária principalmente, capacidade do supridor. Então, se não comprovar a efetividade, que é aquela verdade verdadeira, a gente vai caracterizar como omissão de receita, tá? Mais uma, para a gente fechar o nosso bloco, ó. Saldo credor de caixa. É procedente o lançamento fiscal que excluiu recursos da conta caixa decorrente da não comprovação de destinação de cheques cujo montante for depositado em conta de terceiros. Então imagine que a empresa, ó, ela tem uma conta caixa, aí vai registrar, ela tem aqui 1.000 de pagamentos, fez pagamentos de 1.000 e foi registrando seus recursos aqui, ó, 100, 200, né? 700, recebeu um cheque, lançou aqui esse cheque, de modo que seu saldo aqui está zeradinho, está tranquilo, né? Mas aí a entidade viu, a fiscalização tributária viu que esse cheque aqui, a entidade depositou, mas não depositou na sua conta bancos, né? Ela não depositou aqui na conta bancos, ela destinou para outras pessoas, ela destinou para terceiros esse cheque. Logo, esse recurso aqui não faz parte das suas disponibilidades. Então, o seu saldo de caixa, que aparentemente estava zerado, com a exclusão desse valor aqui pela fiscalização, né? A fiscalização fez a recomposição desse caixa, ó. A fiscalização excluiu recursos da conta caixa. A partir dessa exclusão, o novo saldo aqui é de 700 negativo, saldo de 700 credor, o que revela a omissão de receitas, né? Então, foi procedente aí o lançamento que caracterizou a omissão de receitas aqui em razão dessa recomposição aqui. Bom, por que a gente brincou aqui com a conta caixa e com a conta bancos ao mesmo tempo, como se fosse uma coisa só? Porque quando a gente pensa em auditoria de caixa, às vezes pode ser o caixa físico, caixa numerário físico efetivamente, pode ser também um conjunto de caixas, né? Como um supermercado que tem ali aquela fila de caixas, que depois os valores são levados para um caixa geral, né? E pode ser também, a gente pode pensar também nessa análise de saldo credor, com o total das disponibilidades, o que envolve caixa e bancos, né? A gente pode fazer essa análise em conjunto também, caixa e bancos, ou seja, disponibilidades. Então, essas análises que eu fiz aqui, ó, com a conta caixa, eu poderia fazer assim, ó, disponibilidades. E aí eu ia fazendo os lançamentos aqui de caixa e de bancos ao mesmo tempo. Ao invés de trabalhar com as continhas isoladas, né? Eu poderia trabalhar com disponibilidades. Um saldo credor de disponibilidades também não existe, né? Exceto se existir um empréstimo, mas aí não é ativo mais. Empréstimo é passivo, né? Quando eu uso cheque especial,
é empréstimo, é passivo, não é ativo negativo, é passivo, né? Então não confunda o cheque especial, como se fizesse análise em conjunto, ao invés de trabalhar só a conta caixa, quando você trabalhar com disponibilidades em geral, pense nisso. O saldo negativo em bancos não é ativo negativo, é passivo, né? Portanto, se tiver registrado o empréstimo, está tudo certinho. Agora, se o somatório de disponibilidades continua negativo, é sinal de erro também, tá bom? Então a gente fechou aí, pessoal, esse bloco, tá bom? A gente tem mais ainda disponibilidades para tratar. Até mais.